Boa noite. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um webinar da Goodway sobre dimensionamento de baterias. A gente está abrindo o webinar agora. Vou pedir para vocês que estão se conectando aí 2 minutinhos para a gente já começar. Me apresentando, eu sou a Andrea, eu sou gerente de marketing aqui da Goodway e comigo está o Felipe, que é o nosso engenheiro de soluções especializado em dimensionamento de baterias. Boa noite, pessoal. Hoje é o dia para vocês tirarem todas as suas dúvidas, fiquem à vontade para perguntar no chat. No chat com a gente também vai estar o Denis, que é nosso engenheiro do time aqui de soluções também, para ir nos ajudando aí a responder todas as dúvidas de vocês, tá bom? Pedindo aí, aproveitando que a gente está aqui online, só para avisá-los, hoje a gente segue a gente lá no Instagram da Goodway, Goodway_BR. A gente, todas as novidades, todos os treinamentos, tudo que a gente tem feito aí está lá disponível para que vocês possam acessar e receber todas as nossas notificações. Também para vocês saberem, fiz um projeto com Goodway, queria divulgar, marca a gente, que a gente tem prazer em repostar todos os projetos que vocês publicam com os nossos inversores, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui vamos focar na parte de inversores híbridos e baterias e nas possíveis aplicações que essas soluções têm aí no mercado, tá bom? Eu vou pedir de novo para vocês só mais um minutinho, e aí o Felipe já vai dar início aqui ao nosso webinar de hoje, tá bom? Fê, você quer dividir a tela com a gente? Claro. Deixa eu... Pronto. Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Sim, estamos vendo sua tela. Tá funcionando direitinho. Não, perfeito, então. Podemos começar, André? Podemos começar, Felipe. Tô aqui, qualquer coisa você me chama. Não, perfeito. Então, muito boa noite, pessoal. É um prazer aqui estar com vocês. Eu me chamo Felipe Spinelli, sou engenheiro de soluções da Goodway. E hoje a gente vai estar falando sobre um tema muito importante aí, tanto que a gente está fazendo a parte 2 desse webinar, voltados a dimensionamento de baterias. Aí, para esse webinar, eu quis trazer também um pouquinho, além do nosso portfólio, a gente vai falar de solução, a gente vai falar de aplicação, da onde você consegue aplicar os sistemas híbridos e onde eu poder ofertar também. E também eu vou falar aqui sobre dimensionamento, boas práticas e um pouquinho sobre instalação. E no final, como já falou aí no chat, também o pessoal vai tá concorrendo aí a um boné. E também a gente vai fazer um case ao vivo aí para testar toda essa questão e todas as soluções aí da Goodway referente a armazenamento. Vou começar aqui o nosso webinar falando sobre o portfólio de híbridos da Goodway. Então, a gente sabe, a Goodway é uma fabricante referência aí, e pioneira na questão de inversores híbridos. Desde 2014, nós temos o portfólio de inversores híbridos no mercado. E vou estar falando aqui um pouquinho do nosso portfólio antes de começar para a parte de dimensionamento. Falando aqui sobre o inversor híbrido, eu acho que é importante a gente falar aqui, tá, pessoal? Sobre a questão que os inversores híbridos, eles têm duas saídas CAs, né? Uma saída para as cargas convencionais, que são essas cargas conectadas à rede, e a outra saída para cargas prioritárias. O que acontece com o inversor híbrido? Quando eu tenho uma falta de energia, o que vai acontecer? Deixa eu passar aqui. Quando eu tenho uma falta de energia, as minhas saídas de backup, elas continuam sendo abastecidas, seja pelo fotovoltaico ou seja pela bateria, e as minhas cargas convencionais, elas são isoladas e não são alimentadas por questão de proteção da rede. Ponto importante, que eu acho que também vale a pena a gente falar sobre o dimensionamento e sobre as soluções híbridas, é que é o seguinte, pessoal. Quando eu tenho rede, ambas as minhas saídas, seja as prioritárias, seja as saídas convencionais, elas são abastecidas pela rede. Então, assim, e outro ponto também, muito detalhe, muito importante. Essa questão de faltou energia, minhas cargas prioritárias serem abastecidas, tudo isso em menos de 10 milissegundos, nível UPS.
Vou falar um pouquinho, primeiramente, sobre, acredito que muitos de vocês aí também já tenham visto aí nas distribuidoras, nas nossas soluções híbridas monofásicas. Vou começar aqui pela parte monofásica. A gente tem a linha ESG2, então uma linha de portfólio aqui de 3.5 monofásico 127 e de 3.6 e 6 kW monofásico 220. E um ponto muito bacana é a questão do oversize aqui, 80%, que eu vou explicar que é um diferencial dos inversores híbridos, que o excedente em que eu tenho do meu fotovoltaico, ele pode ir para a bateria e não ser perdido por clipping, tá? A questão também, outro ponto importante, as baterias disponíveis para esse inversor são as baterias de baixa tensão, baterias de lítio ferro fosfato, então, ou seja, a GoodWe também é uma fabricante de baterias. Então, nós temos disponíveis os modelos Lynx AG3 e o modelo Lynx UG3. A Lynx AG3 é uma bateria aí que ela permite uma capacidade de descarga de 1.5C, então, ou seja, em termos de potência, ambas as baterias elas são de energia de 5 kWh, mas a Lynx AG3 você consegue fazer descarga de 1.5C, conseguindo aí até 7,5 kW aí de potência. A Lynx UG3 é uma bateria aí que já vem também, também uma bateria de 5 kWh, e ela vem com um grau de proteção IP65, então, ou seja, permite o uso externo, também já tem toda a parte de disjuntor CC integrado, dispositivo de supressão de incêndio também já incorporado, então, tecnologia e segurança para as aplicações híbridas. Falar um pouquinho dessa questão de taxa de descarga, que eu acho que é importante, e vai ser um ponto muito relevante na questão do dimensionamento, como eu vou mostrar para vocês, é a questão da taxa de descarga, porque quando a gente fala de baterias, não somente a energia e a autonomia vai importar, mas também qual que é a potência das minhas cargas prioritárias, que a gente vai mostrar ao vivo aí, que isso faz muita diferença. Então, falando aqui um pouquinho, as baterias da GoodWe, elas possuem a maior potência de descarga de mercado. Então, o que isso é importante? Já dando um spoiler aqui para o nosso case, que eu vou mostrar logo, é a questão de suportabilidade para a partida de cargas indutivas, com aqueles motores. A gente sabe que esse é um ponto muito importante para o dimensionamento. Então, isso é uma vantagem muito legal das baterias da GoodWe. E além também a questão que ela ser uma bateria que ela é amigável aí e ela consegue ter uma maior potência de descarga, é ideal para aplicações de alta potência, então, como, por exemplo, em data centers, máquinas industriais. Então, esse é um ponto muito importante aí que a gente vai estar mostrando também ao vivo. Solução trifásica, nós temos também. Então, a GoodWe, ela tem tanto trifásico 220 como trifásico 380, mas aí são as baterias de alta tensão, que são as baterias compatíveis. Aqui você vai fazer o seguinte, tá? E até um detalhe que eu esqueci de mencionar, as baterias de baixa tensão, vou até voltar aqui, você pode colocar até 30 baterias por inversor. As baterias de alta tensão aqui são baterias que você vai adicionar módulos em série para poder formar a autonomia desejada. Então, ou seja, são módulos aqui de 3,2 kWh, em que, no mínimo, você tem que colocar, por conta do range de tensão do inversor, no mínimo 3 módulos, no máximo 9 módulos por bateria. Então, ou seja, vai ter a solução de 3 a 9 módulos, mais a PCU, que é a unidade de controle, vai formar o que a gente chama de torre de bateria. Você pode também, além de formar essa torre de bateria, você pode colocar até 8 torres em paralelo, então, ou seja, autonomia e segurança energética para os seus clientes que possuem aí rede trifásica. E o ponto importante também é a questão de todas as baterias da GoodWe, seja as baterias de baixa tensão e de alta tensão, você consegue ter uma profundidade de descarga de 100%. Então, ou seja, você consegue aí, para as aplicações em que demandem a questão do DOD de 100%, você consegue ter essa autonomia sem afetar a questão da garantia, né, que é um ponto importante. Então, outro ponto daí também que eu acho que vale a pena a gente destacar, tanto nas baterias de baixa tensão como nas baterias de alta tensão, você consegue ter aí garantia de 10 anos contra defeito de fabricação, um ponto importante,
que a gente sabe, a questão de garantia é um fator, e é um fator de escolha dos produtos, né? Então, assim, esse é um ponto muito legal das baterias da Goodyear, e além de garantia de performance de 10 anos, ou seja, independente, por exemplo, você utilizar DOD de 100%, potência nominal, a gente garante que as baterias, você vai ter uma vida útil no mínimo de 10 anos, mas as baterias de lítio da Goodyear são feitas para durar muito mais anos, de acordo aí com as condições que você estabelece, tá? Além da solução trifásica, você consegue colocar, tem inversores aí de 20, de 30 kW, e também conta com a questão da comutação menos de 10 milissegundos, garantindo segurança energética para os clientes. Trifásico 220, nós temos aqui a solução trifásica 220 também, solução de 12 e de 18 kW, com oversizing de 100%. Temos a solução também para um CNI de maior porte, de 50 kW, então, que você consegue, junto com a STS Box aqui, ela ser compatível para formar micro-redes, para utilização com geradores. Então, soluções aqui de ponta para a gente estar levando para os nossos clientes. E também a gente tem a solução trifásica de 50 a 100 kW, em que também está disponível aqui de 50 kW trifásico 220 e 75 de 100 kW para trifásico 380, em que você consegue aí colocar até 6 inversores em paralelo por sistemas, né, garantindo aí a questão de altas potências e demandas de indústrias, tá? Também toda a nossa linha também conta com questão de comutação em menos de 10 milissegundos, e a linha T de 50 a 100 kW está com oversizing de 100%. E as baterias que são utilizadas para esse tipo de inversor são as baterias BAT de 60 a 112 kWh, em que são baterias em que você coloca, são módulos de 2.2 kWh, em que você permite aí também uma capacidade de descarga de 1.1 C. O que isso significa, tá? Então, por exemplo, numa bateria de 112 kWh, você pode suportar cargas e potências instantâneas de 112 kW. Então, ou seja, garante questão de eficiência e otimização de projeto. Além também da linha BAT, contar também com todo um sistema de supressão de incêndio já incorporado à bateria, e também toda a questão de ar-condicionado para resfriamento, que a gente sabe que baterias, né, tem toda essa questão que é importante também, e até para garantir a eficiência, a questão de um local e o resfriamento adequado, e também é possível colocar proteção contra corrosão classe C5 opcional nas baterias aí da BAT. Você consegue também acoplar a solução, o inversor mais a bateria para uma solução outdoor, e também você pode colocar aí sem o inversor, então, ou seja, é uma solução que ela é adequada aí para aplicação outdoor, garantindo aí muito flexibilidade para os nossos clientes. Pessoal, eu vou passei aqui rapidamente aqui sobre o nosso portfólio, e para a gente já adentrar o nosso tema aqui da parte de aplicações, tá? Então, antes de eu falar aqui como do dimensionamento, vou falar aqui um pouquinho das aplicações, porque um ponto que eu quero já deixar muito claro aqui, que baterias não são somente faltou energia, eu vou utilizar as baterias. Não, a gente tem uma série de aplicações que a gente pode estar oferecendo aí para os nossos clientes. Falar os modos de operação dos sistemas híbridos, tá? Seja dos monofásicos ou nos trifásicos. Modo geral, a prioridade vai ser alimentar as cargas, o excedente ele vai carregar o meu banco de baterias, e se o meu banco de baterias está totalmente carregado, ele vai exportar para a rede. Esse é o modo geral que a gente tem dos nossos inversores híbridos. Mas aquela questão, inversores híbridos, você consegue fazer uma infinidade de aplicações. Uma aplicação que eu vou mostrar aqui, questão para evitar a ultrapassagem de demanda contratada, uma realidade. A gente sabe que tem muitos clientes em que tem multas altíssimas por conta da questão de ultrapassagem de demanda contratada. A Goodyear, ela consegue levar essa solução em que
minha bateria ela vai entrar somente para suprir a minha demanda contratada, a ultrapassagem da demanda contratada. Eu posso estabelecer também horários de carregamento de acordo com a tarifa do cliente, cliente grupo A, indústria, cliente grupo B de tarifa branca, em que você consegue determinar horários de acordo com o modo, né, e com os horários diferenciados de tarifa dos clientes, em que você consegue fazer esse perfil adequado para eu descarregar minha bateria no horário de pico e carregar no horário mais barato. Também, e aí finalmente falando da questão do backup, né, você consegue utilizar a bateria também para, independente se está sol, ou independente se eu, enquanto tiver rede, minha bateria ela vai estar sempre 100% carregada, seja carregada pelo fotovoltaico ou pela rede elétrica, e que quando faltar energia, ela vai ser acionada, e somente aí ser acionada, para poder suprir a autonomia do que o cliente desejou como prioridade. E aí, já adentrando, pessoal, sobre a questão aí das nossas aplicações, um ponto importante que eu quero desmistificar aqui é a questão, primeiro falando de backup, né? Como eu iniciei a minha apresentação falando que é um dos principais pontos, é a questão do seguinte: quando a gente vai vender um sistema híbrido, é muito importante dar visão, quem está lá na ponta vendendo, seja a minha equipe comercial, seja a minha equipe de engenharia, ter uma visão proativa para sugerir quais são as possíveis cargas, que podem causar transtornos e entender a dor do cliente para eu levar um sistema otimizado. Quem já não ouviu aqui a questão que baterias são muito caras, o meu banco de baterias está muito alto, é aquela questão, às vezes o cliente, o que é prioridade? Pode ser minha residência inteira. Beleza, vamos fazer um orçamento para a residência inteira, mas vamos levar uma visão de proativa no sentido de o que é realmente prioridade, vamos fazer esse cenário com X horas de autonomia, diminuir um pouquinho mais a autonomia para ver a questão de viabilidade financeira. Então, a gente levar esses cenários para o cliente, para justamente a gente poder aqui tá levando um orçamento otimizado e dar mais opções para aumentar a chance de vender a solução híbrida. Então, está até aqui destacado aquela questão, não vender a bateria, vender a solução de confiabilidade. Então, o que isso significa? O que o transtorno de faltar energia, você ter uma solução híbrida, ele vai solucionar. E aí, uma questão, já adentrando aqui, possíveis aplicações em que eu vejo muita sinergia, é a questão do quê? É a questão de inversor híbrido de bateria, e não necessariamente precisa ter esse fotovoltaico. Esse é um ponto importante, que a gente muda o jogo do setor energético, no sentido aqui, que eu posso colocar um sistema híbrido, mais uma bateria, para, como eu expliquei para vocês, a gente só carregar a bateria pela rede CA, e quando faltar energia, meu banco de baterias suprir as minhas cargas essenciais. Uma aplicação muito legal que a gente vem vendo é a questão de substituição para geradores a diesel. A gente sabe o quanto a questão o gerador a diesel pode demorar para entrar, que já é perceptível aí uma questão de desligamento das cargas. Com a solução da GoodWe, você tem solução nível UPS, menos de 10 milissegundos. A questão também do ruído. Imagine a gente estar falando aqui para uma solução de condomínios. Quem assistiu, até dando a deixa aí, se não assistiu o webinar da parte 1, no webinar da parte 1 a gente faz justamente essa questão do dimensionamento para condomínio. Por que não utilizar baterias em condomínios, que a gente sabe que em geradores causa extremamente desconfortável a questão do ruído? Com baterias você não vai ter nenhum ruído, baixíssimo ruído, imperceptível ao usuário. Além da questão do monitoramento, integração com o solar, né? Que a gente sabe que se tiver disponível, você consegue carregar as baterias pelo meu solar. Além da toda a questão da estética, do custo operacional, a gente sabe que geradores a diesel, a gente tem toda a questão de custo operacional, né? Para você manter ligado, para você manter funcionando. E a gente sabe que a manutenção de baterias é muito mais barata e a manutenção praticamente quase zero, a questão de baterias. E além da questão de resíduos, a questão do poluente,
os geradores a diesel tem a questão toda de emissões, né? E na solução de baterias você não tem resíduos durante a operação. E aqui, até como eu acho que é um dever nosso como fabricante, também dar sugestões do ponto de vista onde prospectar. Então, no residencial, o que seria, por exemplo, o essencial? Inclusive, para quem ficar aqui até mais tarde, a gente, até no final do webinar, a gente vai fazer aqui um dimensionamento ao vivo aqui. Vou pedir a ajuda de vocês para a gente fazer um dimensionamento aqui, um case. Questão de sugestões, por exemplo, o que é prioridade para um cliente residencial? Pode ser ver o jogo, eu que sou palmeirense aqui vou falar do Palmeiras, mas ver o jogo final da Libertadores no residencial. A questão também de geladeira, eu tenho a questão de ficar sem internet, segurança, não, questão de portões elétricos, para você não precisar ir na chuva, quando está chovendo e faltou energia, abrir com a mão. Então, vamos levar essa prospecção no sentido de sugerir para o cliente entender a dor dele. E questão de CNI, então aqui na tabela, aqui, para comercial, tem toda a questão aí de, por exemplo, muitas aplicações legais, inclusive uma delas aqui, a gente vai estar fazendo fazendo um case, a questão de piscicultura, a questão de clínicas veterinárias, laticínios. Comenta aqui, dentre desses ramos que a gente está vendo aqui, quantos clientes, tenho certeza aqui que quem está assistindo o webinar, tenho certeza que já tiveram cliente dessas áreas. Por que não oferecer sistemas híbridos para essas áreas, como fábricas, estúdios de gravação, podcasts? Inclusive no Instagram da Goodway, se vocês verem lá, a gente tem um case justamente disso, sobre podcast. Então, muitas aplicações que a gente consegue oferecer os nossos sistemas. E a questão também de qual que é a mensagem principal que eu queria passar para vocês. Entender qual que é a aplicação do cliente e qual que é o ramo. Quem não gosta de falar da própria história? Então, e o jogo do armazenamento muda no sentido, a conta de energia é um dos fatores para a gente fechar inversores híbridos. Então, você tem que conhecer a aplicação do cliente e ter essa visão consultiva, como eu falei. E uma pergunta que a gente que acho que é muito recorrente, é a questão: posso utilizar inversores híbridos em sistemas já existentes? Pode sim. Então, a gente sabe que a questão que hoje, quantas empresas aqui tá assistindo o nosso webinar, quantos clientes você já instalaram sistemas on-grids? Por que não a gente oferecer sistemas híbridos para esses clientes que você já possui nas suas bases? Então, como eu falei para vocês, não necessariamente a solução híbrida ela precisa do fotovoltaico para funcionar. Então, a gente pode estar oferecendo aí a questão dos inversores híbridos já em sistemas já existentes, em que qual que vai ser a única questão? É a adição de um TC aqui na parte do inversor on-grid, aqui está mostrando, na parte do inversor on-grid, para justamente para o meu inversor híbrido identificar o quanto de energia está sendo exportada aqui pelo inversor on-grid, tá bom? Outro ponto importante, que é uma aplicação que a gente está vendo muito, principalmente da questão a questão driblar o custo da TUSD do fio B e a questão de sistemas zero grids, é a questão de você usar baterias para eu maximizar meu autoconsumo. Então, ao invés de você estar exportando para a rede, você consumir localmente, ou também, por exemplo, você utilizar as baterias para complementar para complementar a minha potência, a minha geração de energia, em que, por exemplo, as baterias, isso é um ponto muito legal, que garante mais eficiência e independência em relação à concessionária. Outro ponto também muito importante, como eu mencionei até na questão dos inversores híbridos, é a questão do aproveitamento do oversizing. Deixa eu até colocar aqui o apontador, que eu acho que é importante. Por exemplo, esse é um inversor híbrido de 6 kW, tá?
Inversor, a gente sabe que no inversor, a questão do oversizing, se eu tenho, por exemplo, um inversor híbrido, um inversor de 6 kW, e eu tenho um oversizing, a linha SG2, ela conta com 80% de oversizing. Então, vamos fazer uma simulação aqui. Se eu tenho 10 kW pico, se eu fosse um inversor on-grid, que eu não teria bateria, ele ia estar limitado como um inversor híbrido, a potência nominal de saída vai ser 6 kW nesse inversor de 6 kW. Mas o que acontece? O excedente ele ia ser perdido. Mas aí que entra o jogo da otimização energética. Com as minhas baterias, você consegue o excedente que ia ser perdido ia ser clipado, vai para as baterias. Então, a gente garante aqui otimização aqui do oversizing. Então, aqui já vai mudar um pouquinho o jogo, a questão como eu enxergo o oversizing. E um ponto muito bacana dos investidores da Goodwe, que até, nosso webinar aqui é sobre baterias, né? Mas aí aqui eu estou mostrando aqui para vocês o backup sem bateria. É possível? É possível sim. Então, como que funciona, né? E essa é uma aplicação muito legal, uma tecnologia muito bacana dos investidores da Goodwe. O que acontece? A gente sabe que a questão tem muitos clientes que a questão, ainda minhas baterias, elas estão ainda pesando aí no orçamento, ainda não quero fechar agora, quero esperar baixar um pouquinho. Consegue fazer com toda a linha de inversores da Goodwe, instalar as baterias num momento posterior. Então, ou seja, por exemplo, e aí que entra uma funcionalidade muito legal. Se eu tenho as prioritárias segregadas aqui, já isoladas, e meus painéis, eles forem suficientes para eu suprir a demanda das minhas cargas prioritárias, se faltar energia, os inversores híbridos da Goodwe conseguem manter. Logicamente, a gente recomenda a questão de, com baterias, você vai garantir ter uma certeza e autonomia de quantas horas vai suprir, né? Mas é uma porta de entrada muito bacana dos inversores híbridos, que ele já consegue sentir um gostinho do que é a questão do inversor híbrido de funcionar minhas cargas, mesmo sem essenciais, mesmo na falta de energia. Aí aquela questão, né? Como a gente vai estar à mercê da geração de fotovoltaico e eu não tenho bateria, a gente vai estar à mercê da intermitência. Então, ou seja, qual que é a nossa recomendação? Coloca aqui como, no máximo aqui de carga prioritárias, quando eu não tenho baterias, de 20% a 40%, dependendo do caso, da minha potência instalada. Então, ou seja, no inversor de 6 kW, se eu tenho 6 kW pico, por exemplo, coloca aqui 1,2, 1,5 de potência máxima. Para quê? Para justamente para ele poder usufruir, mesmo se faltar energia durante no finalzinho do dia ou num dia não tão nublado, o benefício aí de funcionar o meu backup, né? Mas lógico, como a gente sempre fala, é a questão para ter certeza e garantia do sentido de autonomia e segurança energética. Minhas baterias, independente aí se está sol, se tá nublado, você consegue aí garantir a quantidade de horas aí de acordo com a demanda do seu projeto. E também uma aplicação muito legal, pessoal, que a gente vem vendo bastante, é a questão dos veículos elétricos. Hoje a gente sabe, assim, não é o tema aqui do webinar, mas a gente sabe o quanto a questão dos carros elétricos já é uma realidade no Brasil e por que não utilizar meu banco de baterias para justamente eu fazer essa recarga inteligente dos veículos elétricos? Inclusive, pessoal, até convidar vocês aqui, a equipe de engenharia de soluções, a gente tem todo um drive de artigos técnicos, inclusive a gente fez um artigo técnico justamente sobre isso, a questão de otimização dos modos de carregamentos inteligentes. Então, ou seja, a gente sabe que com a solução, por ter uma solução de monitoramento e todo o ecossistema Goodwe, você consegue fazer estratégias de alto consumo e você consegue ter personalização do sentido do inversor priorizar o carregamento do carro elétrico somente quando há energia solar ou baterias, ou se, por exemplo, simplesmente eu quero carregar somente pela rede, você consegue aí fazer toda uma estratégia de recarga inteligente. Isso é possível também por conta da questão de toda solução híbrida, seja inversor, bateria, carregamento Goodwe. Então, essa é uma aplicação muito legal e eu vejo muito também sinergia, principalmente para eu colocar um sistema híbrido
com inversor, mais bateria, mais carregador veicular GoodWe, principalmente para clientes que possuem carro elétrico e são motoristas de aplicativo, que utiliza bastante, né, o carro, né? Então, a gente sabe que você aumentar esse autoconsumo pode ser vantajoso e pode trazer viabilidade econômica. Então, mais uma aplicação aí para a gente prospectar para os nossos clientes. Como eu falei também, a questão de modo econômico. Então, a GoodWe também é a questão de você, clientes do grupo A, a gente sabe que tem tarifas diferenciadas no dias úteis, horário de ponta e fora ponta. Então, é justamente você utilizar as baterias para eu carregar meu banco de baterias, seja pelo fotovoltaico, seja pela rede, no horário mais barato e descarregar no horário mais caro. E também a questão, como eu falei para vocês, limitação de demanda com peak shaving, né? Para evitar a ultrapassagem de demanda contratada. E também um ponto muito legal, que eu acho que é uma aplicação também interessante, tenho certeza aí que vocês já podem ter se deparado, a questão de limitação do transformador de até 75 kVA, para evitar uma adequação de instalação elétrica da subestação e até mesmo alterar um sistema tarifário. O que você pode fazer? Colocar uma solução para evitar essa transferência do sistema tarifário e em que, quando a minha bateria, o cliente que tem uma demanda contratada, por exemplo, ou não é nem demanda contratada, mas a questão, por exemplo, a partir de 75 kVA, minha bateria, ela entra para suprir o que é excedente, que ia passar dos 75. Então, ou seja, é só a gente aí ter flexibilidade e ter a questão de levar soluções para os nossos clientes. Então, como eu falei aqui, um ponto muito importante, baterias não são somente backup. Então, aqui, quis passar, antes da gente passar para o dimensionamento, eu sei que é um ponto aí que vocês estão... Então, é o ponto principal aqui do nosso webinar, mas é importante também levar, antes de dimensionar, onde aplicar. Andréia, antes da gente passar do dimensionamento, tem alguma pergunta no chat que acha interessante aí para a gente estar respondendo? Oi, Fê, tem sim. Opa. Vou te fazer algumas perguntas rapidinho aqui do chat, perfeito. Tá bom? Se um cliente comprar um sistema híbrido trifásico, 220, iniciou com 3 baterias e mais a PCU, existe um prazo para que ele coloque novas torres de bateria? Essa é uma pergunta muito importante, que quando a gente fala de expansão de baterias, né? Primeiro ponto, quando a gente fala no mesma torre, né? Ou seja, no caso, eu tenho três módulos mais a PCU. No caso, se você quiser fazer uma expansão, você tem que comprar mais 3 módulos novos, né, do mesmo lote, mais outra PCU e colocar em paralelo. Você não pode colocar módulos novos em série. Por quê, tá? Isso pode... A gente sabe quando a gente fala de baterias, a questão que vai ser um módulo que já vai ter sido já utilizado, ele vai estar envelhecido, vai ter uma resistência interna diferente e pode afetar. Então, por isso, para a questão de expansão de sistemas, no caso, você teria que comprar uma torre nova. E sempre ponto importante, tá? Se eu tenho uma torre de 3 módulos mais a PCU, obrigatoriamente a outra torre em paralelo, eu preciso ter a mesma quantidade de módulos. Por quê, tá? Porque é o seguinte... Porque, para justamente, como eu falei para vocês, que os inversores híbridos, como eu vou estar adicionando módulos, eles vão estar aumentando a tensão, eles têm que operar no mesmo range de tensão. Então, respondendo a pergunta, sim. Então, tem essa questão de tempo, e geralmente, até para a questão para não afetar muito a questão da performance, geralmente em um ano e meio, para você colocar essa torre em paralelo, é um tempo aí bacana aí para poder fazer a expansão, tá? Tá. Essa eu também não sabia, acabei de aprender com vocês, pessoal. Se tem um sistema solar numa residência operando com microinversores e instalando inversor híbrido da GoodWe, posso deixar a conexão CA dos micros na rede do local ou tenho que redirecionar para uma porta do inversor híbrido? Não, você pode...
como eu mostrei no slide dessa parte de retrofit, você deixa as conexões. É como se fosse um sistema em paralelo mesmo, tá? Mas a questão a gente está trazendo aqui para o Brasil nos híbridos bifásicos vai ter essa funcionalidade que é a porta gen, de você conectar o quê? A porta, por exemplo, de um sistema on-grid na porta do inversor. Mas as soluções que eu mostrei até o momento, você não vai colocar na parte CA da porta do inversor, tá? Você vai colocar como se fosse uma expansão de sistemas independentes mesmo, tá bom? Tá, Fê. Mais 2 perguntinhas e a gente continua. Posso inserir uma linha de backup soft start ou inversor de frequência junto do sistema? Sim, e esse é um ponto que eu vou estar mostrando aí no nosso case de dimensionamento, que pode ser um fator para você viabilizar ainda mais os sistemas híbridos. É a questão de você utilizar inversores software, a solução, né, de inversor de soft start ou inversor de frequência, para justamente para eu suavizar essa corrente de pico, para eu não precisar comprar um inversor de maior potência. Então, a resposta é sim. Mais uma perguntinha para a gente. Vocês possuem algum estudo de payback para o banco e inversores híbridos? Os híbridos vocês deixam claro para não utilizar em cargas prioritárias, tipo hospital. Mas se eu inserir um no-break em linha com o backup, na verdade a gente pode usar os híbridos. Explica aí, Fê. Você poderia repetir de novo a pergunta que cortou um pouquinho, André? A primeira pergunta é que eles gostam se a gente possui algum estudo de payback para o banco e inversores híbridos. Da parte de backup para hospital, você disse? Isso. Na verdade, ele deu a pessoa deu, eu não sei quem perguntou, desculpem, que eu não estou olhando ali pelo YouTube. Eles perguntaram o seguinte, os inversores podem ser usados em cargas prioritárias, por exemplo, no hospital. Só um ponto que eu quero deixar claro também, a questão até uma normativa NBR, quando a gente fala de hospital, tá? É muito importante sempre ter redundância e não utilizar exclusivamente sistemas de baterias para backup. Então, isso é uma norma, então sempre a questão de redundância de geradores e baterias, tá? Mas um ponto que eu acho que é muito bacana a gente falar, e eu acho que até seguindo para essa pergunta, a questão principalmente de viabilidade de payback, em questão de grupos, aquele modo que eu falei para vocês, da questão de deslocamento tarifário, de eu carregar no horário mais barato e descarregar no horário mais caro. Então, lógico, vai depender muito de projeto, mas pelo que a gente tem visto aí, tem até projetos assim, que só essa diferença de tarifa, esse delta do horário que eu carrego mais barato e descarrego mais caro, uso as minhas baterias, em 3, 4 anos, mas lógico, cada inversor, cada sistema, cada payback vai ser diferente, vai ser de acordo aí com cada projeto. Mas já tem viabilidade sim, inclusive até já falando aqui, eu acho que é uma aplicação que eu vejo muita viabilidade e eu vejo já muita aplicação aqui no Brasil, essa parte de como se fala, de deslocamento tarifário, principalmente para grupo A comercial. Então, eu vou olhar aqui no YouTube, Fê, mas assim, quem perguntou sobre o estudo de payback, manda uma mensagem para a gente ali no Instagram, que a gente vê como pode ajudar vocês, inclusive com o nosso time aqui, para viabilizar. Se você tem algum projeto nesse sentido, a gente consegue ajudar vocês a mostrar como viabilizar esse payback para o cliente, tá? Só chama a gente aqui que nosso time entra em contato para tentar e em cima do projeto que vocês têm para fazer esse estudo, tá bom? Não, e aí, perfeito. Agora a última mesmo, Fê, senão a gente vai passar muito do tempo. Conforme o regulamento vigente no Brasil, o inversor híbrido tem que suportar a partida direta de um MIT, de até 1/3 da sua potência. Os inversores de vocês servem esse padrão? Pelo que eu entendi da pergunta, tá? A questão da partida direta, né?
Sim, isso é um regulamento, isso é normatizado pelo Inmetro, né? E toda a nossa linha de inversores híbridos, ela possui Inmetro, então sim, tá? Beleza, Felipe, podemos continuar então, entrar no dimensionamento agora. Então, perfeito, tá? Então, pessoal, para esse caso aqui que eu queria falar aqui com vocês, no primeiro ponto, na parte 1, a gente falou sobre, por exemplo, uma aplicação mais residencial, né? E aí eu vou aqui mostrar uma aplicação aqui também um pouquinho diferente aqui do usual, até para a gente ampliar nossos horizontes no sentido onde ofertar. Ponto importante, antes da gente falar do nosso case, tá? Quais informações eu preciso para eu poder fazer um dimensionamento correto, né? Um dimensionamento preciso. Primeiro ponto, como eu falei para vocês, quando a gente fala de backup, definição do que é prioridade para o cliente final. E aí, quando eu estiver prospectando para o cliente, é muito importante eu anotar os valores dos consumos dos equipamentos que eu quero manter como prioridade e a quantidade. A questão também do ponto de vista de questionar o cliente sobre o tempo de autonomia. Então, ou seja, por exemplo, cada região vai ter, e cada cliente vai ter, eu preciso de tantas horas, eu preciso aqui na minha residência ou aqui no meu local, falta X horas de energia, eu preciso ter uma autonomia de tantas horas. Então, é questionar o cliente sobre qual é o tempo de autonomia dessas cargas. Que a gente sabe que mesmo, por exemplo, se eu faço um sistema aí de 2 horas, ou de 3 horas, por exemplo, de autonomia, vão ter cargas em que você não vai utilizar tudo ao mesmo tempo, ou essas 3 horas. Outro ponto, que aí até uma pergunta que o pessoal fez no chat, a questão de verificar a existência de motores e cargas indutivas na escalação, que esse vai ser um ponto importante para definir a questão da potência pico. Definir e verificar quais são as cargas, se elas são acionadas simultaneamente, e depois confirmar a tensão de operação da residência e a questão do quadro elétrico do cliente, que, como eu falei para vocês, o inversor híbrido, você precisa isolar as cargas prioritárias, separar as prioritárias do barramento das cargas on-grid. Então, avaliar dentro da prospecção também a necessidade e o custo relacionado à adequação do quadro elétrico. Então, passos aqui principais também é a questão de dimensionamento. Então, ou seja, premissas. Verificar a potência total e a simultaneidade das cargas prioritárias. Como eu falei, a potência é muito importante no dimensionamento de baterias. Vou respeitar o limite do inversor, a potência limite do inversor e a potência limite da bateria, que esse é um ponto também muito importante. Depois, eu vejo o tempo de autonomia dessas cargas e para eu conseguir, com a potência vezes o consumo, vezes o tempo, eu ter a minha energia e o meu consumo das cargas prioritárias e respeitar a energia utilizável e o DOD da bateria. Agora, falando de case, eu quis trazer aqui um case muito... a gente tem clientes que já nos procuraram bastante sobre essa aplicação, questão de produção de produtores de camarão. O que acontece, tá? Muitos clientes, quando eu tenho um viveiro de camarão, ou aquicultura no geral, seja camarão, tilápia, criação de peixes. Vou falar de camarão, por exemplo. O que acontece? Quando eu tenho, nesses viveiros de camarão, eu tenho muito camarão por metro cúbico, por tanque. E o que acontece? Eu não tenho oxigênio suficiente para todos os camarões. E aí, para isso, eu preciso o quê? De um aerador para eu poder dissolver o oxigênio na água e, consequentemente, aí, manter os camarões vivos. E a gente sabe que aerador, motor, se faltou energia, pode ocasionar perdas e a mortalidade do plantel se não tiver energia. Então, ou seja, e até já explicando ali sobre uma pergunta do chat, né? A questão do motor soft starter.
Nesse caso aqui, esse cliente aqui, ele queria 4 horas de autonomia. E aí, foi feito um levantamento, um viveiro de camarão aí de pequeno porte, né? E que tinha um motor CV com soft starter, para a questão de circulação de água, as lâmpadas LED do sistema como um todo, o sistema de controle e monitoramento para controlar pH da água, controlar as informações do oxigênio dissolvido, a questão do CFTV, os aeradores chafarizes de meio CV, para eu poder fazer a questão da oxigenação dissolver o oxigênio, e o sistema de alimentação de ração, que muitas nessas criações, elas geralmente são automatizadas. Fizemos o levantamento aí dessas cargas, aí fazendo como eu falei ali, a questão, levantando a quantidade, a potência, a gente viu qual que a potência total deu 2.022 watts. E o cliente, para esse cliente, ele queria 4 horas. Primeiro passo, a gente verificar a potência total e a simultaneidade das cargas prioritárias, tá? Aí, como eu falei e como a gente estava, como vocês podem ter visto, temos motores. Então, a questão do fator de potência vai ser um ponto importante aqui. Então, por exemplo, considerar também o fator de potência dos motores e a potência e calcular aqui para eu saber qual que é a minha potência total. Considerando aqui a questão, somando, né, nesse case que a gente mostrou, a potência total aí deu 2.390 watts. Mas como qualquer projeto, a gente tem que considerar perdas. E aí, quando a gente fala de motores, né, também, geralmente, aí, nos outros webinars, você também deve ter visto, geralmente de 10%, para quem já conhece a planilha da GoodWe, de 10% a 30%. Nesse caso, a gente colocou 20% aí de perdas. Considerando as perdas, deu uma potência total de 2,87 kW. E aí, um ponto importante que eu quero destacar também é a questão da simultaneidade. Como a gente vai saber simultaneidade? O que a gente recomenda é você instalar um medidor inteligente, instalar um analisador de energia, para justamente identificar qual que é o pico real de consumo. Nesse caso, a gente viu que a potência pico, a potência real máxima aqui, era de 2,29 kW. Porque a gente sabe que, nesse caso aí, não são utilizados ao mesmo tempo. Então, ou seja, calculando a simultaneidade, 2,29 dividido por 2,87, que é o meu total, deu 80% aqui de simultaneidade que a gente vai colocar na planilha. Outro ponto importante, como eu falei, respeitar a potência limite do inversor. Para esse caso aqui, ó, como a gente viu aqui, ó, a potência real das cargas simultâneas é 2,29, um inversor de 3,6, como lá era monofásico 220, já é possível aí suportar o que eu tenho de prioridade. Então, a gente sabe que vai ser um inversor de 3,6. Respeitar a potência limite da bateria. Estou falando aqui da Lynx G3, que ela tem uma potência máxima contínua, né? Eu posso descarregar, como eu falei, o C-rate aí de 1C, que significa uma bateria de 5 kWh, eu posso descarregar a carga, se eu quiser, em 1 hora. No caso aí, 4,95 kW. Então, a gente sabe que, ó, como a nossa potência real é 2,29, a gente sabe aí que a Lynx G3 ela vai conseguir suprir. Agora, eu quero saber quantas baterias eu vou querer utilizar para minha autonomia estimada. Como eu falei para vocês, a autonomia estimada do cliente aqui, ele quis 4 horas. Como nesses casos aqui, todos os equipamentos ele quis essas 4 horas, multiplicando aí a quantidade vezes a potência, vezes a quantidade de horas, vai dar em kWh. Fazendo essa soma, já considerando também as perdas, deu 12,75 kW. Lembra que eu falei que minha bateria é de 5 kWh? Então, a gente sabe aqui, mesmo que eu considerando 90% de DOD, 3 baterias vão ser capazes aí fornecer até 15 kWh com DOD de 100%. Com DOD de 90%, que é o que a gente recomenda, por quê, tá? Para você não descarregar profundamente a bateria, a gente sabe, ela vai durar no mínimo 10 anos, mesmo você utilizando DOD de 100%, mas o que a gente recomenda, até para poder você não desgastar tanto a minha bateria e poder também ter aquela reservinha de 10%, você colocar 90% de DOD, e mesmo com 90% de DOD,
eu vou ter 4,7 horas de autonomia com a minha solução Lynx Home U, com 3 baterias. Então, voltando, 3 baterias, um inversor ESG2 monofásico de 3,6 kW, mais 3 baterias Lynx UG3, vai ser suficiente para eu suprir a minha demanda aqui que o cliente exigiu. E aí, falando, até para a gente fazer o case depois ao vivo, tá? Também eu mostrar algumas questões da questão de potência pico, e até uma novidade aí das nossas planilhas. A questão aí, a gente sabe de cargas indutivas. A gente sabe que a omissão de carga indutiva, a omissão da corrente de partida do inrush, ele pode ocasionar uma sobrecorrente tanto do inversor quanto da bateria, tá? E aí eu vou mostrar aqui para vocês como a gente analisar esses fatores. Primeiro, você vai pegar o datasheet do motor, né? Esse é um exemplo aqui de um datasheet do motor, em que quais as informações importantes eu vou explicar cada uma delas. Primeiro ponto é eu ver qual que é a potência do eixo mecânico, geralmente em HP ou em CV, aí você essa em amarelo. Você vê qual que é o fator IP e N, esse é um ponto importante, tá? Ele indica quantas vezes é a corrente de partida em relação ao nominal. Geralmente, em motores é de 5 a 8 vezes. Nesse caso, nesse motor aqui, 7,3. Questão da tensão em que é de operação, você consegue visualizar aqui. E a questão da corrente, tensão e corrente, né? E a questão do fator de potência, que é essencial para indicar qual que é o consumo aparente da carga. E também um ponto importante também para eu considerar, para eu calcular a potência elétrica do motor, é o rendimento para eu poder fazer o correto dimensionamento também das baterias. E aí outro ponto que a gente bate bastante na tecla é a questão da medição da corrente de pico, ou seja, como eu falei, a omissão desse detalhe, ele pode ocasionar a questão de sobrecarga. Então, é muito importante, principalmente na visita e na prospecção, você garantir que a partida dos motores vai estar de acordo com a suportabilidade do inversor da bateria. Passo a passo aqui para a gente, para poder verificar isso. Adquirir um analisador de energia, principalmente aí a questão de leitura em milissegundos, ou se você já tem um alicate amperímetro, uma opção mais barata, né, no sentido de ter um alicate amperímetro no modo inrush, você consegue ver qual que é a corrente de pico. Então, com isso, você vai conseguir ver qual que é o pico do seu motor. Outra questão também é verificar se o motor ele vai trabalhar, como que ele trabalha, fazer esse teste, ele trabalhando rotineiramente, ou seja, a gente sabe se a aferição de corrente de pico em um motor vazio pode gerar resultados falsos. Realizar no mínimo 3 partidas do motor espaçadas entre 10 segundos, para eu poder ter uma média e ver qual que é a corrente pico real do meu motor. E também a questão de verificar a plaqueta, para verificar até a questão de necessidade de fazer o motor, de fazer fazer a manutenção do motor, e deixar esse analisador, o que a gente recomenda, pelo menos um mês. A gente sabe que tem casos que você vai ter que deixar um pouquinho menos ou mais, mas principalmente aí para a gente ver qual que é a característica e fazer um resultado aí, um dimensionamento otimizado em relação à curva de carga, reativos e picos de corrente. E aí aquela questão, como que eu vou fazer como que eu vou saber que o inversor suporta a partida de motores do meu motor? Como que você vai fazer? Todo inversor híbrido, ele vai ter uma potência máxima aparente de pico. No caso da linha de 50 kW, é de 75 kW em 10 segundos. Que isso significa? Se eu tenho uma potência de 75 kW, em 10 segundos ele não vai desarmar. E aí, como que eu vejo a corrente de pico? Eu pego a potência máxima aparente que ele suporta, no caso 75 kW, pego a tensão, como é a ligação estrela aqui, tensão vezes raiz de 3, vai dar aqui a corrente aqui de 114 amperes.
E aí, ponto muito importante, que até foi uma pergunta. Caso o motor ele tenha uma corrente de partida acima do limite de inversor, uma estratégia para você não utilizar o inversor de maior porte, porque a gente sabe que vai encarecer o sistema, é você considerar o uso de soft starter ou de frequência para justamente suavizar essa corrente de rush. Geralmente, soft starters, você suaviza 1, o fator IP e N, né, cai de 7 até cai de 7 para, por exemplo, para 1,5, 2. Inversor de frequência pode até quase chegar perto aí a corrente de pico pode chegar bem perto da nominal. Então é uma estratégia para suavizar o in-rush. E aí como que eu vejo da parte de bateria? Simples. Você vai pegar a tensão da bateria e vai multiplicar aí pela corrente máxima de descarga e ver se você consegue ter a suportabilidade. E aí um ponto importante também é considerar a corrente de pico até num estado de carga não 100%, mas um estado de carga menor, de 50%, 40%, ou até menos, porque a gente pode ter operações de partida de motor em que a minha tensão, a gente sabe que de 0 a 100% de uma bateria, ela vai variar a tensão, né? A tensão de operação. Então, também considerar a partida com a bateria também num estado de carga de menor, não totalmente carregado. E aí, fazer um exemplo prático aqui, a questão, como eu peguei aquelas informações dos motores, para eu saber a potência elétrica do motor, é a questão aqui, ó, eu pego a potência mecânica, divido aqui pelo rendimento e pelo fator de potência, nesse caso aqui do motor que eu mostrei para vocês, 1,1 kVA, deu a potência aparente, e no caso desse motor que a gente viu aqui, vendo o fator IP e N multiplicado aqui pela corrente, a gente viu que a corrente máxima, 12 amperes. Para esse inversor de 50, a corrente pico aí é 114, então, ou seja, sem soft start, você conseguiria partir o inversor. E aí um ponto importante é, quando eu tenho mais de uma carga indutiva, para justamente também avaliar a questão de se todas as cargas e se todos os motores precisam necessariamente partir ao mesmo tempo, porque isso pode também ser um fator para eu otimizar a potência do meu inversor. E também verificar a questão da redução da capacidade, a questão da quantidade de cargas alimentadas quando houver partida no motor, para também, novamente, otimizar a questão da partida do inversor. E aí, para eu finalizar essa parte de boas práticas, aí da parte de instalação, até para dar um overview geral como funciona, e depois passar para o nosso case ao vivo, a questão, só para mostrar aqui como que é a carinha do inversor híbrido, eu tenho a entrada de baterias, eu tenho a parte de comunicação, aqui é o BMS, em que eu faço a comunicação via cabo, né? Em que minha bateria vai transmitir as informações para o meu inversor, a porta meter para o medidor inteligente e as duas saídas aqui CA, conexões CA. A saída de backup, que são as cargas prioritárias, e as saídas on-grids. Como eu falei para vocês, é muito importante eu separar as minhas cargas prioritárias. Então, ou seja, esses dois circuitos jamais devem ser interligados para manter o bom funcionamento e toda essa lógica de inversores híbridos, você não deve interligar o backup com um grid. Então, isolar meu backup, minha saída de cargas prioritárias. E questão também, com uma boa prática, a gente sabe que, como eu até falei, a questão do custos com a readequação do quadro é um ponto importante também para eu considerar no meu orçamento de híbridos. E aqui só mostrando um pouquinho sobre como que é uma instalação, aqui um exemplo aqui de instalação de um quadro de um sistema híbrido, né? Um ponto importante aqui, ó, como vocês podem ver, aqui é uma residência bifásica, uma bifásico 127. Eu tenho aqui minha alimentação da rede. Minhas cargas não críticas aqui pela rede aqui, ó, são conectadas aqui na alimentação grid. E eu isolei aqui, como vocês podem ver aqui, as minhas cargas críticas essenciais.
E um ponto importante que eu também acho que vale a pena a gente destacar, a questão da separação dos neutros. Então, ou seja, o neutro das cargas críticas é uma boa prática você separar os neutros do backup em relação aos neutros, ao neutro das cargas on-grid. E outra boa prática também, que eu acho que a gente sabe que todo equipamento é passível de manutenção, é no meu quadro eu instalar uma chave de bypass que, em caso o meu sistema híbrido, o meu inversor, ele tenha uma manutenção, com uma chave de bypass, as minhas cargas que estavam segregadas no quadro, segregadas na saída de backup, elas voltam para a minha carga on-grid, para a alimentação da rede, em caso aí, por exemplo, que eu tenha uma manutenção de um inversor ou coisa do tipo. Então, essa é uma boa prática também que a gente recomenda para justamente aí, para garantir a continuidade das cargas essenciais em caso de manutenção do inversor. E um outro ponto importante também para a gente falar, que pode ser uma questão muito comum, é que eu tenho uma carga monofásica, a maior parte das minhas cargas são monofásicas, mas eu tenho um único motor trifásico. O que eu posso, ao invés de eu superdimensionar e colocar um inversor trifásico, o que eu posso estudar? A viabilidade. Eu colocar um inversor de frequência com uma entrada monofásica e saída trifásica, para justamente eu poder utilizar um inversor monofásico aí, para eu também, além de suavizar a corrente de pico, eu também utilizar aí essa carga aí no inversor monofásico. Da parte aí de dimensionamento, de boas práticas, era isso que eu queria mostrar, tá, pessoal? Então, aqui são alguns cases aí que a gente tem, híbrido já é uma realidade. E também, antes da gente passar para o nosso case, convidar vocês, a nossa última turma Goodwe Plus desse ano. Então, ou seja, uma certificação, para quem não conhece, o Goodwe Plus é uma certificação oficial da Goodwe, uma série de treinamentos, 3 dias de treinamentos, em que a gente fala sobre portfólio, a gente fala sobre boas práticas de instalação, de condicionamento e um overview geral sobre o monitoramento. É muito bacana, muito conhecimento e reconhecimento oficial da fabricante em relação ao nosso treinamento. A última turma vai ser dia 3, 4 de novembro, a última turma de 2025, para deixar claro, dia 3, 4 e 5 de novembro. Então, para se inscrever, basta aí escanear aí o QR Code, e é um treinamento muito bacana aí para quem não conhece, e também tem benefícios exclusivos, e até para a linha de híbrido, aí já falando aqui, tá? Híbridos trifásicos tem uma extensão de garantia para os inversores de 10 a 30 kW híbridos trifásicos, tá bom? E aí, onde comprar? Aqui são os nossos distribuidores. Então, se interessou por híbridos, se interessou pelos equipamentos Goodwe, aqui são os nossos distribuidores oficiais. Então, a gente conta aí com uma ampla rede aí, de distribuidores para poder levar e comercializar as soluções Goodwe para os nossos clientes. E agora, pessoal, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês para a gente aqui, para a gente fazer um case ao vivo, tá, pessoal? A questão do sentido. Eu quis trazer aqui primeiro a parte de uma aplicação de viveiros de camarão, mas eu queria trazer aqui para o residencial. Coloque aqui no chat, pessoal, no caso de uma falta de energia na residência de vocês, quais seriam os 3 equipamentos que você precisa, que você considera que é essencial, na sua opinião? Vou pedir a ajuda de vocês aqui para a gente poder fazer esse dimensionamento e eu mostrar aqui as novidades na nossa planilha na prática, tá bom? Ô, Felipe, deixa eu ser uma das pessoas aqui até para ir dando tempo para o pessoal colocar. Eu acho que a primeira coisa é o roteador da internet, que não dá para ficar sem. Para quem mora em casa de rua e apartamento, o portão de entrada, sempre esse portão. E para quem mora no calor, no meu caso aqui, como vocês estão vendo, estou em São Paulo, está um frio danado. O ar-condicionado, acho que apesar dele ser um grande consumidor, eu colocaria na lista.
Aí, não sei. Perfeito. Vamos ver o que o pessoal conta pra gente aqui no Comenta, chat. ó, gostei, Se gostei se vocês não concordarem comigo também, tudo bem, gente. A gente troca. Ó, mas então, ó, vamos fazer um case aqui. Vou até voltar aqui, ó. Ponto importante do portão. Essa é uma dica aqui, ó. Eu vi que o Diego comentou aqui, ó. CFTV, modem, freezer, Gutenberg Wi-Fi. O Alisson comentou ali portão também, André. Então já tá. Então, o portão todo mundo colocou. Não, eu não tô olhando, tá, gente? Eu Aqui a não tô questão. ali no chat. O Pedro colocou geladeira. A questão aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Não foi combinado, não, viu, pessoal? Mas justamente sobre isso, a questão de portão, deixa eu passar aqui. Eu tenho uma dica muito legal de portão, porque a gente sabe, por exemplo, ó, o Joel falou aqui, ó, lâmpadas, geladeiras, portão, ventilador. Ponto importante para portão. O que acontece? Eu fiz eu já deixei uma planilha pré-pronta aqui, mas todo portão, a gente vai ter a potência dele de motor, né? E aí, para eu calcular a autonomia desejada, você precisa fazer o seguinte, tá? Você precisa todo motor ele vai ter a quantidade de aberturas e fechamentos por hora, e aí você faz o seguinte, e vai ser o tempo, e vai ter essa informação do tempo de abertura e fechamento. Você vai multiplicar o tempo de abertura pela a quantidade de aberturas por hora. Nesse caso aqui, ó, 30 vezes 10 segundos, vai ser 300 segundos de operação por hora. O que significa? O meu motor, nesse caso aqui, ativamente ele trabalha 5 minutos por hora. E aí, como eu quero, nesse caso aqui, eu quero ter uma autonomia de 2 horas, o que eu faço? Eu multiplico aqui, ó, a gente sabe que 5 minutos, fazendo a conta aqui, é 0,083 horas, eu multiplico pelas minhas 2 horas realmente que eu quero de autonomia, e na minha planilha de dimensionamento eu vou colocar 0,17. E aqui eu coloquei aqui, ó, eu vou compartilhar aqui, pessoal, vou parar de compartilhar e eu vou pegar a planilha para eu mostrar para vocês ao vivo como que funciona, tá? Ô, Fê, pessoal, olhando na sua planilha aqui, compartilhando a geladeira, obviamente, super importante aqui, e o sistema de segurança, muita gente com razão tá colocando aqui para a gente pensar juntos no como fazer esse cálculo, tá? E o ar também, meu amigo, concordou comigo que dependendo da região é uma necessidade primária e do momento, né? Deixa eu pegar aqui a planilha rapidamente. E eu não sei se a planilha tem, mas o PlayStation também é uma coisa que o pessoal queria saber se calcular. Ó, aqui, ó, não foi combinado, viu, pessoal? Ó, eu só queria um feedback de vocês. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Estamos. Estão conseguindo ver vocês bem? podem pôr no chat também? Eu vejo bem. Eu só queria saber se vocês veem também. Sim, ó, Fê, a gente vê bem. Eu vou compartilhar aqui e eu vou fazer um tutorial. Eu deixei aqui pré-pronto. Ó, tá bem sinergia com o pessoal. Vou até pegar minha colinha aqui. Eu coloquei lâmpada de LED, roteador, televisão. Eu que sou palmeirense aqui, eu queria, para mim a prioridade ver jogo do Palmeiras, laptop. Eu fui até exigente nesse caso aqui, ó. O forno elétrico, eu quis colocar aqui, coloquei um forno elétrico, coloquei um motor de portão, CFTV, coloquei geladeira também, coloquei ar-condicionado. A sua tela tá congelada para mim, não sei se para os outros. Ah, agora sim, perdão, agora andou. Opa. Isso, os itens de baixo, tá. E aqui eu coloquei também ar-condicionado, tomadas gerais para eu carregar um celular e coloquei como prioridade o videogame também, viu, pessoal? E aí, o que eu fiz? Ó, aí explicando aqui um pouquinho e também até falar a questão da simultaneidade aqui, tá? Na nossa planilha da GoodWe, para quem conhece, comenta aqui se você já conhece a planilha da GoodWe. Na planilha da GoodWe, a gente está lançando aqui uma nova novidade que a gente considera a relação IP/IN também, pessoal. Então, assim, para quem já conhece a planilha da GoodWe, é uma planilha muito completa. A gente está colocando ainda mais informações aqui.
sobre a questão da planilha, em que ela também já vai levar em consideração a potência pico do sistema, indicar a quantidade de inversores e se será necessário ou não você colocar, ou, por exemplo, para cargas indutivas, um inversor soft starter. Nesse caso aqui, eu coloquei aqui a minha quantidade, a minha potência, e só explicando aqui, pessoal, a lista da Goodway, ela conta com uma série de equipamentos já, em que já mostra a relação, qual que é a potência do meu equipamento. Vou colocar aqui uma lâmpada aqui de novo, mas ele mostra aqui chuveiro elétrico, ele mostra aqui, vou colocar a lâmpada de LED aqui de novo, para não afetar o cálculo. Ele mostra aqui quais são quais são as minhas cargas prioritárias. Nesse caso aqui, eu vou colocar o que está em amarelo, eu vou colocar como prioridade, o que você consegue fazer as alterações. No caso, sistema híbrido, você vai colocar sistema independente. Tipo de rede, você vai colocar se é monofásico 127, monofásico 220, trifásico, nessa aba aqui, o nosso sistema é trifásico. E simultaneidade. Simultaneidade, você vai ver aqui, ó, como eu falei, como você vai descobrir, você vai ver se é um medidor inteligente, com um medidor inteligente, ou perguntando para o cliente, lógico, a gente recomenda sempre com o medidor inteligente para eu ter a real simultaneidade. Você vê, nesse caso que eu simulei aqui, eu coloquei 70% das cargas que eu coloquei como prioridade, utilizadas dessa prioridade, dessa lista aqui, utilizar ela 70% de simultaneidade. Considerei 20% de perdas gerais, poderia colocar 15%, aí vai mudar aqui, mas eu vou colocar com 20%, e a profundidade de descarga, nesse caso, eu coloquei 90%. Nesse caso aqui, ele mostra quais são os inversores compatíveis com qual tipo de rede. Nesse, eu coloquei, acho que não está mostrando, acho que para vocês não está mostrando, mas aqui vai mostrar aqui uma lista suspensa, quais são os modelos. Nesse caso aqui, ó, como a gente viu que a carga um inversor de 3.6 daria, e aí a importância da gente calcular a simultaneidade. Se eu colocar 100% ao mesmo tempo, o que ia acontecer? Eu teria 2 inversores. Por quê, tá, pessoal? Porque minha potência pico, nessas condições que eu coloquei aqui, ela ia dar 4,68 kW. Então, por isso que é muito importante a questão da medição. Olha aqui, ó, eu ia estar comprando um inversor a mais se eu não tivesse feito esse estudo sobre simultaneidade. Como vocês podem ver aqui, ó, um inversor de 3.6. E aí, na nossa planilha, vai ter a potência total das cargas prioritárias. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho, até para ficar mais fácil. A potência total das cargas prioritárias, a potência instantânea das cargas prioritárias, que vai estar relacionado com a simultaneidade, e uma adição muito bacana, a potência pico das cargas prioritárias. Como vocês podem ver aqui, ó, se eu tenho uma carga indutiva, ele vai considerar aqui, ó, deixa eu até selecionar aqui para ficar mais visual, ele vai considerar aqui uma potência pico em relação ao tipo de equipamento. Então, ou seja, até fazendo, aí eu coloquei, atendendo ao pedido da Andréia aqui, e de alguns do chat, coloquei aqui um ar-condicionado inverter. Inverter, até um ponto importante, a gente sabe que hoje os ar-condicionados novos, eles são inverters. O ar-condicionado split, ele tem uma potência pico muito maior do que o inverter. Então, ou seja, se eu colocasse um ar-condicionado split aqui, geralmente ia considerar uma relação IPN de 5, 6, 7. No caso do inverter, geralmente aí a gente pode colocar uma boa média 3. Lembrando, sempre consultar o equipamento para a gente poder fazer aí esse estudo aí de maneira mais detalhada. O portão aqui eu considerei de 1/3 HP. Coloquei aqui, a gente sabe, o motor, carga indutiva, relação IPN 5. Fiz aquele cálculozinho assim para a gente colocar realmente aí qual que é o uso que eu vou ter durante essas 2 horas. E você vê aí que minha planilha já dá a energia útil de cada equipamento. E aqui, quais são os tipos de baterias compatíveis para o inversor? Eu coloquei aqui a Linx G3, que já está disponível aí dos nossos distribuidores.
E para esse caso, como que eu dimensiono? Qual que são o resultado? Um inversor de 3,6. A potência pico total do sistema, esse inversor ele consegue suportar até 7,6 kVA por 10 segundos. No caso aí, sempre verificar qual que é a potência pico do sistema. Minha autonomia ia ser 2,5 horas e um inversor de 3,6 e duas baterias já iam ser suficientes aí para eu poder estar utilizando e também já considerando a questão da potência pico. Vou fazer aqui uma simulação, vou até colocar aqui, acho que é importante eu vou colocar aqui uma potência pico maior aqui, por exemplo, se fosse um inverter não, desculpa, um split. A potência ia variar, assim, eu não vou mudar aqui, eu não vou pesquisar agora para a gente não levar muito tempo. O fator de potência de um split geralmente é 0,7 e o meu IPIN ia ser 6, por exemplo. O que ia acontecer? Para esse caso, se fosse um ar-condicionado split, ele ia colocar duas baterias. Duas baterias não, desculpa. Além de duas baterias, mas seriam dois inversores de 3,6. Aí, no caso, para eu suportar, eu teria que aumentar a potência do meu inversor de 6 kW. Então, vocês viram a importância de eu analisar a potência pico? Então, aqui é uma novidade aí que a gente está trazendo para ajudar ainda mais na questão do dimensionamento otimizado. Uma planilha aí que já era completa, ficou ainda mais completa. Mostra toda a questão da GoodWe referente aos nossos a nossa preocupação em levar soluções para os nossos clientes. E a gente conta com toda a equipe de pré-vendas e pós-vendas para auxiliar vocês nessa questão seja de pós-vendas, seja de soluções. A GoodWe tem uma equipe preparada para isso. No mais, era isso, pessoal. Andréia, temos mais alguma interação aqui? Eu sei que a gente já passou um pouquinho do tempo. Fê, agora a gente não tem perguntas, só queria deixar um recadinho que vocês estão vendo passar aí na tela. A planilha que para vários nos perguntaram aqui no chat e os materiais compartilhados aqui, a gente vai enviar na comunidade GoodWe, tá? Só vocês podem entrar aqui no grupo oficial do webinar e aí a gente vai compartilhar os documentos por lá, tá? Queria agradecer. Pode falar, Fê. E até um ponto, aí eu só vou... Só dando um disclaimer aqui, tá? A questão da planilha, a gente tá... essa planilha nova aqui, a gente pode disponibilizar já a versão anterior, mas essa nova versão aqui, a gente está finalizando aqui o desenvolvimento dela de adição de novos equipamentos, e assim que já estiver disponível, a gente manda também essa nova versão aqui, que já considera aqui a corrente de pico, tá bom, pessoal? A gente manda pela comunidade GoodWe, exclusiva aí para os nossos parceiros, e quem assistir o webinar vai ter acesso aí a essa planilha. Tá bom, pessoal? Queria agradecer a vocês que ficaram com a gente até agora e nos colocar à disposição aí para o que vocês precisarem por todos os nossos canais de atendimento, tá? Pela comunidade, pelo suporte, pelo Instagram, todos eles aí, por todos esses canais vocês conseguem falar com a gente e agradecer aqui a apresentação do Felipe sobre o dimensionamento de baterias. Boa noite, pessoal. Até mais. E vai ficar gravado. Espero aí que vocês tenham do nosso que a gente preparou com muito carinho. Pronto. Acabou. É horrível ficar